Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Alisson Smith. Estamos hoje no dia 10 de julho de 2025 e nós vamos comentar hoje as passagens do capítulo 8 ao capítulo 12 do livro de Daniel. É um livro, o final dele é bem complexo, né? E eu quero trazer aqui alguns resumos para nós, para a gente compreender aqui o contexto que foi escrito, né? A, a ideia dos capítulos. E eu quero que você seja abençoado no dia de hoje. Que Deus venha encher o nosso coração, nosso entendimento, a palavra dele, da sabedoria, do entendimento, em nome de Jesus. Nós começamos aqui com um contexto, né, que esses capítulos de 8 a 12 eles representam a segunda metade do livro, né? Uma a seção que foi escrita em hebraico, que consiste praticamente em visões apocalípticas, né? Está muito associado ali ao livro de Apocalipse, os acontecimentos dos últimos dias, né? E diferente dos capítulos anteriores, né? Essa parte, essa seção, ela mergulha em simbolismos mais complexos, né? Representações de anjos, profecias mais detalhadas sobre o futuro dos impérios mundiais e o impacto direto sobre o povo de Israel. O contexto fala da vida de Daniel como um homem já idoso, servindo sobre os impérios babilônico e persa. E ele se encontra profundamente preocupado com o futuro do seu povo e em relação à fidelidade de Deus e a sua aliança. E entrando nos detalhes aqui, no capítulo 8, eu trouxe mais um resuminho, né, mais detalhado, do capítulo 8, especialmente do capítulo 8. Ele vai falar sobre a visão do carneiro, do bode e do chifre pequeno. Essa visão, né, que ele tem lá no capítulo 8, versículo 4, fala de um carneiro, né, que ele estava durante o reino de Belsazar. Ele detalha o conflito entre o Império Médio-Persa, né, que significava era o carneiro com os dois chifres, e o Império Grego, que era o bode veloz. E quando o chifre do bode, o grande chifre, né, representa Alexandre o Grande, a, a morte dele foi prematura, né, levou à divisão do Império entre quatro generais, os quatro chifres. E o capítulo 8 quero começar lá lendo o versículo 4 com vocês, que vai falar assim: Observei o carneiro enquanto ele alcançava para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal conseguia resistir-lhe, e ninguém podia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem queria e foi ficando cada vez maior. Pulando para o versículo 8, ele fala que o bode ele se tornou muito grande, mas no auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar cresceram quatro chifres, que eram os generais. Quatro chifres enormes na direção dos quatro ventos da terra. E indo para o 12, versículo 12, diz assim: Por causa da rebelião, o exército dos santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre. E ele teve sucesso em tudo que fez, e a verdade foi lançada por terra. O versículo 14 vai nos dizer assim: Ele me disse: Isso tudo levará 2300 tardes e manhãs, e então o santuário será reconsagrado. Versículo 21.
também importante, é falar sobre o bode, né? Esse bode é peludo, que é o rei da Grécia, é o grande chifre entre os seus olhos, e o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei. E o versículo 25, ele diz assim: fará que a enganação prospere e se considerará superior aos outros, destruirá muitos que se sentem seguros e se levantará contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não por mãos humanas. E mais um versículo para a gente detalhar o capítulo 8, né? Fala assim: e eu, Daniel, fiquei exausto e doente por vários dias. Depois levantei-me e voltei a cuidar dos negócios do rei. Fiquei assustado com a visão e estava além da compreensão. Irmãos, imaginem aqui a complexidade de todos esses versículos, né? Dos animais representando aqui impérios, né? O carneiro com dois chifres, o Império Medo-Persa, o Império Grego aqui representando o bode veloz, depois Alexandre o Grande, né? O chifre, o grande chifre do bode aqui representando Alexandre o Grande, né? E os quatro generais que sucederam o seu império, os quatro chifres pequenos, né? E aqui tem várias representações de animais, né? O bode peludo, versículo 21, como eu li, ele já fala que é o rei da Grécia. E ah, o versículo 25 e o 27 fala, o 25 mais especificamente fala sobre ah, um parágrafo aqui, né? Sobre também como se fosse o anticristo, né, que ele destruiria muitos, né, e se levantaria contra o príncipe dos príncipes, mas que ele seria morto e não por mãos humanas. Nós sabemos que o, o anticristo ele vai ser morto pela boca de Deus, de Jesus, né? Ele vai soprar e ele vai direto para o inferno. Lá no capítulo 9, entrando aqui no capítulo 9, o capítulo 9 vai nos falar sobre a oração de Daniel e a profecia das 70 semanas. E ele vai começar com Daniel lendo a profecia de Jeremias sobre os 70 anos de exílio. Esse aqui é um resumo e vou entrar nos versículos daqui a pouco. Em resposta, ele faz uma das mais belas e profundas orações de confissão da Bíblia, identificando-se com os pecadores, né, e os pecados do seu povo e apelando à misericórdia de Deus. E nisso nós vemos a interferência aqui, né, de o anjo Gabriel, que é enviado para dar resposta para Daniel, que vai além dos 70 anos de exílio, né, que era a profecia das 70 semanas. E nós notamos aqui a cronologia profética que vai descrever o tempo determinado por Deus para a expiação do pecado e a vinda do ungido, né, o Messias, com o seu corte sobre a morte, né, a destruição do templo por um futuro governante também. E é uma das profecias messiânicas mais importantes e debatidas no Antigo Testamento, aqui no livro de Daniel. E os versículos, né, que eu trouxe para gente, separados aqui a dedo, foi o versículo 4, e fala assim: orei ao Senhor meu Deus e confessei: ó Senhor Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos os que te amam e te obedecem aos teus mandamentos. Versículo 5 fala: nós temos pecado e somos culpados, temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos seus mandamentos e das tuas leis. Versículo 18: inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve, abre os teus olhos e vê
a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. 19 vai dizer: Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, vê e age, pelo amor de ti, meu Deus. Não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. E o versículo 24, 24, 25 e 26 na sequência vão falar das 70 semanas, né? Que foram decretadas aqui para o povo, né? A sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar a maldade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Versículo 25 diz: Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 72 semanas. E o versículo 26 vai dizer: Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá mais nada. A cidade e os seus santuários serão destruídos pelo povo do governante que virá. Então vamos ver aqui várias coisas acontecendo, né? As profecias, como falei, do ungido de Deus, do Senhor, de Jesus Cristo que veio, né, e morreu. Ele aqui começa com o versículo 4, orando ao Senhor, né, confessando os pecados ali, lembrando a Deus aqui na sua oração, né, o Deus, o Senhor que mantém a sua aliança, né. Nós temos pecado, ele confessa os pecados, ele pede a inclinação de Deus para ouvir, né, ouve, abre os seus olhos, vê a desolação da cidade. É o seu nome, né? Nós somos o teu povo que clama pelo seu nome. E depois vem a resposta das 70 semanas. E nós vemos aqui o cuidado de Deus, né, em responder aqui o clamor de Daniel. E nós vamos para o capítulo 10, que fala sobre a visão de uma guerra espiritual. Nesse capítulo, a gente vai ver um prólogo, né, para a longa visão final. Então, depois do período de luto e jejum de 3 semanas, Daniel ele recebe a visita de um ser celestial glorioso, que é Gabriel, o anjo Gabriel. Esse anjo explica que a sua vinda foi demorada, né, foi retardada por 21 dias, porque ele estava em batalha contra o príncipe do reino da Pérsia, que era uma entidade demoníaca, né, que influenciava o império, era uma potestade ali, e foi auxiliado pelo arcanjo, né, Miguel, que é protetor de Israel. Esse capítulo ele vai oferecer um vislumbre da realidade da guerra espiritual, que revela os eventos e políticas das nações terrenas que estão diretamente ligadas aos conflitos do reino espiritual. E os versículos que eu trouxe para o capítulo 10, para a gente ler esse contexto que eu acabei de resumir, fala versículo 2 e 3, fala assim: naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei. Não usei nenhuma essência aromática, até que se passaram ali 3 semanas. O versículo 6 fala: o seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e as pernas como reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. E essa visão do anjo, né?
O versículo 12 fala assim: Ele prosseguiu: Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Versículo 13, né? Mas o príncipe do reino da Pérsia, a causa aqui da demora, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Os reis aqui seriam as potestades, tá? E o versículo 14, né, a sequência aqui do 13, agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Então, versículo 20, a explicação, né? E ele disse: Você sabe por que eu vim? Terei que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia. E logo que eu for, vai vir o príncipe da Grécia. Já era outro principado. E o versículo 21 vai falar assim: Mas antes lhe revelarei o que está escrito no livro da verdade. E nessa luta ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, o príncipe de vocês. Então, nós prosseguimos aqui no capítulo 10, né, da guerra espiritual, da batalha espiritual contra os principados para trazer resposta a um jejum que Daniel fez, né, uma oração e jejum durante 21 dias para entender aquelas visões que ele teve. E os capítulos 11 e 12, eu vou trazer só o resumo mesmo, porque eles já são um pouco extensos e hoje vai ser um pouco curto mesmo. Ah, o resumo do capítulo 11 e 12 vão dizer sobre a grande visão e a promessa da ressurreição. Os versículos aqui vão trazer em detalhes aqui de forma impressionante, prevendo com precisão histórica algumas intrigas políticas, né? Casamentos, guerras entre o rei do sul e o rei do norte, Israel do 11, né? Geograficamente preso entre os dois, ele vai sofrer imensamente. A profecia ele vai terminar na figura de Antíoco IV, que foi um rei ali que perseguiu os hebreus, os israelitas, né? Detalhando ali a sua arrogância e a profanação do templo. Foi chamado aqui por muitos que é o que cumpriu a profecia da desolação, né? A abominação da desolação. Capítulo 12, ele vai falar sobre a visão para o tempo do fim e promete que apesar de um tempo de angústia sem precedentes, né, que seria ali a grande tribulação, Miguel se levantaria para livrar o povo de Deus. E contém a promessa mais clara do Antigo Testamento, né, de uma ressurreição corporal, tanto para os justos, que é a vida eterna, quanto para os ímpios, que é a vergonha e desprezo eterno. E o livro termina com uma palavra de conforto, na verdade, pessoal para Daniel, e garante seu descanso ali na sua herança no final dos seus dias. E assim nós vemos a, a mão de Deus cuidando de Daniel, cuidando da vida de Daniel. E essa mensagem que veio muito antes, né, das profecias acontecerem. Muitas das profecias ainda não aconteceram, né, que é essa parte final da guerra, não mais espiritual agora, mas uma guerra física, né? E que se levantaria nos últimos dias. E a nossa promessa de restauração e ressurreição corporal. Então, ele fala sobre grandes acontecimentos do Apocalipse, mas não detalha eles.
E nós ficamos por aqui hoje com esse comentário. Eu sei que vão haver mais perguntas, claro. Alguns versículos aqui não deu para trazer todos, mas eu quero que você faça a sua pergunta ali no nosso grupo, na comunidade do WhatsApp. Terei o total prazer, privilégio de responder naquilo que eu souber, claro, e trazer revelação e conhecimento da verdade também para essas questões, né, dos animais, das representações angelicais, né, e também das representações dos animais em relação aos reis, em relação aos governos, aos domínios. Eu ficarei muito feliz em responder a sua pergunta. E é isso. Deus te abençoe, te guarde, te dê a paz. Que você tenha um dia excelente na presença do Senhor. Que esse dia as misericórdias do Senhor estão se renovando agora, no nascer do sol. Deus abençoe a tua casa, a tua família, seu trabalho, seu emprego, seu ministério na igreja, sua missão, o seu propósito nessa terra, que é fazer a vontade do Senhor Jesus. Fique com Deus e até a próxima.